Shalom, shalom, boa tarde. 11 de Kislev, 5.783, 5 de dezembro de 2022. É a tarde com a Torá, trazendo a porção semanal e a sua leitura diária. Nesta semana estamos na Parashá Vaishlach, e ele enviou, ou seja, Yaakov enviou os seus mensageiros para encontrar-se com Esav, o seu irmão. Então, hoje é o segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat. Então, nós estamos na nossa segunda leitura da nossa Parashá semanal. Então, nós estamos aí para trazer realmente o Salmo 123 para o Brasil, para o nosso povo brasileiro, o nosso irmão brasileiro, sobre as situações em que nós estamos vivenciando no dia de hoje. Então, vamos em frente, pois a jornada ela é longa, mas ao mesmo tempo ela é curta. Longa no sentido de uma visão humana, curta dentro de uma visão divina. E por isso, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, esta é a última geração sem Mashiach, ou seja, esta geração vai ter o privilégio de poder ver a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach nesses dias. Amém ve amém. Ok? Então, Baruch Hashem, vamos em frente aí na nossa jornada e vamos mandar aí o nosso shalom hoje para o Claudemir Messias, lá de Goiânia, Goiás, o Humberto Silva Barros, a Vânia Ivonete, Recife, o Stefferson Braatz, de Chapecó, Santa Catarina, Jesse Costa, Salvador, lá do lado de Pirajá, na Bahia, Marilene Aquino, Várzea Grande, Mato Grosso, o Guilherme, lá de Cuiabá, Mato Grosso, é o emissário lá em Cuiabá, Mato Grosso, Baruch Hashem, ao Guilherme, nosso amado emissário ali, seja de fato o nosso shalom, shalom, a você aí em Cuiabá, Mato Grosso. Temos também a Rosilene Lima, lá da cidade de Serra, no Espírito Santo. O Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo. Alexandra Gonçalves Pedro, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. David Nascimento, Jane Bass, Marília Alcântara, lá de Vitória, também Espírito Santo. Ben Soares, Heloísa Silva, de Fortaleza, Ceará. O Arnaldo Silva, lá do Piauí. Paula Monteiro Passos, São Paulo, capital. Daniel Silva, também São Paulo, capital. O Guilherme Antônio Filho. Mauralice Pereira, o Maurício Leal, São Paulo, capital. Williams Félix, BH, Minas Gerais. Maria do Socorro Sales, lá de Brasília. Josélia Farias, da cidade de Parauapebas, Pará. Maria Ângela Mongaguá, São Paulo. Elizabeth Saldanha, da Gama Faria Wolf, do Rio de Janeiro. A Mariana Lima, Joinville, Santa Catarina. A Vera Lúcia Cunha, de São Paulo, capital. Giovanni Costa, São José dos Campos, Baruch Hashem, São esses nossos amados aí que estão principalmente ali através, não só aqui pelo Face, mas também lá pelo YouTube, sempre conectados. Vamos aí primeiramente falarmos do Salmo 123 e depois a nossa saudação aí para o pessoal do Facebook que está aí conectado, Baruch Hashem. Então a nossa prece de hoje para o Brasil e para o nosso povo brasileiro, o nosso irmão brasileiro, para a nossa geração brasileira, é exatamente o Salmo 123, que é um salmo que é destinado realmente, em primeiro plano,
de uma perspectiva judaica no exílio, ou seja, né, essa grande diáspora que o povo judeu está vivenciando desde o ano 69 da nossa era comum, quando foi destruído o segundo templo e houve a dispersão, a grande diáspora nos 4 ventos do planeta, né? E esse grande exílio vem trazer aí realmente os grandes perigos, né? Tragédias que tem perseguido, né? O nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, principalmente aí desde o ano 69 da nossa era comum, né? O fato mais dramático aconteceu, a chamada Segunda Guerra Mundial, né? O Holocausto, em que 6 milhões de nossos amados irmãos judeus pereceram naquele período. Além disto, né, durante vários momentos, desde o ano 69 para cá, né, infelizmente o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, tem realmente sofrido grandes perseguições, aflições, tragédias, né, tem se abatido sobre o nosso irmão mais velho. Mas, contudo, na realidade, tem prevalecido. Veja bem o que é o Estado de Israel hoje e o povo judeu nos dias atuais, né? Dentro da questão do prêmio Nobel, né? Praticamente aí 95% ou mais são ganhadores, são judeus, né? E realmente, como vimos aí, né, o tratado entre Lavan, que representa as nações, e Yaakov, que representa o povo judeu, né? O tratado é para que ninguém viesse transpor o limite de um para com o outro, para causar danos. Porém, Yaakov e a sua descendência, o povo judeu, tem realmente rompido o limite do tratado, mas não para levar danos às nações, mas para levar sempre aquilo que é de bom. E é por isso que o mundo desfruta hoje de muitos benefícios em todas as áreas que compreende a existência humana, né? Que compreende também praticamente, né, o reino animal, vegetal, o reino humano, e também dentro das pesquisas do reino mineral, o que tem acontecido nesse aspecto aí, benefícios sobre benefícios para todo o universo, o nosso planeta, nesse sentido. Então o Salmo 123 é uma prece realmente para proteção contra os inimigos e ao mesmo tempo para que sejamos livres dos inimigos. E como o tempo atual está nos mostrando aí um grande perigo, que o nosso povo, o nosso país, estamos aí realmente diante de um grave perigo, de uma grave ameaça, da nossa bandeira virar vermelha e o tapete vermelho ser estendido no nosso país e se estabelecer um socialismo comunista, né? E isso será uma desgraça para o povo todo, porque por onde passou só desgraça se abateu sobre os povos, e não podemos, nem precisamos ir muito longe, é só ver o que está acontecendo em alguns países vizinhos ao nosso aqui, né? De uma forma mais contundente, Venezuela, e de uma forma prenunciando, né, um futuro próximo semelhante à Venezuela, é o nosso irmão argentino, né, o que está passando aí. E a Nicarágua, como que está? A Nicarágua está perseguindo tudo quanto é religioso. Diz que é religioso, não importa qual é o segmento religioso. É perseguição, prisão, morte e expulsão do país e por aí afora vai. Entendeu? Então, é aquela questão, dentro desse sistema, né? Quem diz sim ao Estado, através desse sistema, pode sobreviver à base de muita pobreza, miséria, desgraça. Então, vai morrendo aos poucos. E aquele que diz não ao sistema, então ele é perseguido, torturado, preso, morto, né? Aí tem uma morte mais rápida do que aquela que vai paulatinamente em direção à cova. Então é uma questão de inteligência, de caráter, né? Defender um partido desse, defender
esses líderes, né, que estão à mercê dessa ideologia, desse sistema, é uma questão de inteligência, caráter, né? Então aí as pessoas precisam rever os seus conceitos, sem sombra de dúvidas, ok? Por isso, Deus, família e liberdade é essencial para que nós possamos servir a Deus cada dia melhor. E por isso é a nossa prece, continuando a nossa prece em favor do nosso país, do nosso povo, em favor daqueles que estão há mais de 32 dias fora de casa, se não me engano é 35 ou 36 dias que já estão fora de casa, lutando por Deus, família e liberdade, nas portas dos quartéis, né? Para que realmente seja restabelecido, né, a lei, a ordem, a disciplina, valores, princípios, a moralidade, a ética, né, para que seja restabelecido no nosso país e para que tal desgraça não venha sobre nós. Muita proteção, bênçãos da parte de Hashem, não somente para todo o povo, mas por aqueles que estão no fronte desta, entre aspas, né, dessa batalha, porque na realidade nós estamos numa guerra espiritual também, né, uma guerra entre luz e trevas. E hoje nós vamos entrar, não totalmente dentro da dimensão da luta entre Iacov e o anjo de Esav, e mostra exatamente essa batalha de Iacov e o anjo de Esav, a batalha espiritual. Ao mesmo tempo em que Iacov estava aqui na terra, lutando contra o anjo de Esav, a mesma luta estava sendo travada nos céus. Por isso, quando se fala de uma guerra espiritual, ela começa nos céus e ela é refletida aqui. Então, isso que nós estamos vivenciando no nosso país, vejam bem, vários outros países, à semelhança do Brasil, estão fazendo as suas manifestações por Deus, família e liberdade, contra o regime socialista comunista. Em vários países aí da Europa, principalmente, que tem se estabelecido ali, ok? Então, os povos estão se levantando à semelhança do brasileiro quanto a essa questão, né? O povo está clamando a Deus, né, pela sua família, pelo futuro das suas gerações e por liberdade, né? Para que todos tenham a liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, de expressão, liberdade de culto e etc. e tal, né? Então, dentro desse aspecto aí, então é uma guerra espiritual. Então, o que nós estamos vivenciando aqui é a realidade, um reflexo do que já está acontecendo nas regiões celestiais. É uma guerra. É uma guerra. Não esqueça desse detalhe, certo? Então, para aqueles que estão indiferentes a essa situação, para aqueles que cruzam os braços e deixa o barco correr, vamos ver o que vai dar, né? É esquisito, porque se trata de uma guerra. E nós vamos ver que Iacov, ele se prepara para esta batalha com seu irmão Esav de 3 formas: presentes, prece e preparação com estratégia para uma guerra, literalmente falando. Ok? Então, é uma realidade. Então, Iacov, quando ele trava a sua luta contra o anjo de Esav, que se manifestou numa forma humana, ok? Estava espelhando a batalha nas regiões celestiais. E é o que nós estamos vivenciando. Não importa, amados, quais são os segmentos religiosos de todos esses milhões de brasileiros que estão aí nos 4 ventos do nosso país. O princípio dessas manifestações foi Deus acima de tudo e de todos, família e liberdade. Depois começou manifestações de vários segmentos religiosos. Tudo bem, não se preocupe com isso. Sabemos que o projeto de Deus ele vai se concretizar. É nós que não podemos perder o foco. É nós que não podemos perder o foco.
E é por isso que nós precisamos estar realmente em frente nessa batalha aí. Então o Salmo 123 traz para nós exatamente o clamor, aquele que está acima de tudo e de todos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. E essa é a prece que assim nos diz. Um cântico de ascensão, elevação. Eleva os meus olhos a ti, que nos céus habitas. Assim como se fixam os olhos dos servos na mão de seus senhores, e os da serva nas de sua senhora, voltem-se nossos olhos para o eterno nosso Deus, e nele permanecerão fixos até que de nós se compadeça. Compadece-te de nós, ó Eterno, concede-nos tua compaixão, pois estamos exaustos de suportar tantas vergonhas. Nossa alma está saturada de sofrer escárnios dos faltosos e o desprezo dos soberbos. Então, por isso, amados, que esta prece, ela alcance o coração de Deus, por assim dizer, e que Ele rapidamente traga para nós, nesta semana, sem sombra de dúvidas, as respostas finais, para que possamos obter a vitória completa, para que seja estabelecido e a vitória seja Deus acima de tudo e de todos, família e liberdade. E assim poderemos viver com estas questões em nosso país e fazer divulgar cada vez mais a unidade e a unicidade do nosso Deus e levar cada vez mais luz, esperança, a palavra da verdade, do amor, do poder de Deus para libertar as pessoas e somar na preparação para os dias da redenção final com Mashiach. Por isso, que sejam estas bênçãos sobre o nosso Brasil, sobre o nosso povo brasileiro. Amém. Vê. Amém. Ok? Baruch Hashem. Estamos aí com o Josélio Tavares, lá da cidade de Silveiras, interior de São Paulo. A Tânia Castro, né? É a Tânia Castro lá de Manaus, né? A Edilane Minorello, Claudemir, o marido, aqui de Bauru, casal aqui de Bauru. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, que também está por aí. Quem mais? O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem, né? Quem mais chegou por aí? A Alzelita Grangeiro, né? Da cidade Sertão do Ceará, né? Então, Alzelita Grangeiro, né? Baruch Hashem, né? Por isso daí, Baruch Hashem. Ok. A Yaritza Verônica, Chile, também presente por aí, Baruch Hashem. Então, hoje nós estamos no segundo dia da nossa Parashá, e nesse segundo dia nós estamos na nossa segunda leitura, capítulo 32, a partir do verso 14 até o verso 30. Então, aqui nós temos até o verso 24, de 14 a 24, nós temos a preparação em que Iacov, ele se prepara para o encontro com seu irmão Esav. E nesse aspecto aqui, nós temos realmente o que Iacov faz para se preparar para esse encontro com o seu irmão. Então, nesse sentido, Iacov, ele aplica 3 táticas, por assim dizer, né? Primeiro, rezou a Deus. Segundo, ele preparou presentes para o seu irmão. E o terceiro, ele aprontou-se para a guerra, né? Então nós temos prece, presentes e preparar-se taticamente para uma guerra que pode se tornar algo inevitável, ok? Então essa é uma realidade aí, né? Guilherme Antônio Filho, lá de Mato Grosso, Cuiabá, né? O emissário lá em Cuiabá, Baruch Hashem, Guilherme, saudades aí, abraços. Então vejam bem,
quando Iacov, ele primeiramente reza a Deus, ele eleva suas preces a Deus, ele se refugia na promessa ou nas promessas de Deus. Então, quando nós vamos fazer as nossas preces, nós precisamos nos refugiarmos nas promessas de Deus. Por exemplo, o que está acontecendo atualmente com o nosso país. Ou seja, nós precisamos trabalhar para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Portanto, nós não podemos deixar que as trevas progridam, vençam. Então nós temos que, através das preces, temos que nos fortalecer para que realmente as trevas não prevaleçam e possamos prevalecer sobre as trevas. Por quê? Porque Deus disse que é para transformar esse mundo para ser a moradia de Deus, a moradia dele. Como será transformado como moradia de Deus se as trevas progredirem e o caos se estabelecer no mundo inteiro? Aonde que as pessoas se refugiarão em luz, em esperança? Como? Então, por isso, a luz, ela precisa prevalecer. Então, nós nos refugiamos na promessa divina. Obviamente, há muitas promessas, sem sombra de dúvidas. Estamos dando um exemplo para que nós possamos ter um norte, ok? Então, Iacov, ele se refugia na promessa divina. Por isso ele diz: sei que tua promessa de ajudar-me está condicionada ao meu mérito. Contudo, não possuo méritos. Não sou merecedor de toda a verdade e bondade que me demonstrastes. Da primeira vez, quando ele saiu da casa de Issahac, foi para Harã, a casa de Lavã, ele disse: da primeira vez eu atravessei o Iarden e o Jordão sozinho, mas agora me deste uma família que compreende 2 acampamentos. Então agora ele estava retornando não mais sozinho, mas ele estava retornando com a sua família e dividiu a sua família em 2 acampamentos. Ok? Então, aí vem, primeiro ele se fortalece, ou melhor, se refugia na promessa de Deus. A promessa de Deus é de ajudar, proteger. Segundo aspecto, ele diz assim: por favor, Deus, salva-me das mãos de meu irmão Esaú. Ele não age como irmão, mas como o malvado Esaú. Ele está vindo para nos assassinar a todos. Ou seja, ele pede, por favor, o socorro divino, reconhecendo que ele é impotente. Só Deus é o soberano e o todo-poderoso. E o verdadeiro socorro e a verdadeira salvação vem somente de Deus. Então ele reconhece isso. Por isso ele diz, por favor. E assim, ele reconhece o perigo iminente, que é o seu malvado irmão que não age como irmão, mas vem pronto para assassiná-lo. Então, por isso, Iacov não apenas rezou, mas ele também convocou, no bom sentido, os seus filhos para também elevarem a Deus as suas preces. Isso daí significa o quê? Consciência de Deus, Deus acima de tudo e de todos, consciência, família. Ele chama os filhos para juntos, como família, estarem invocando a Deus. Deus, família, liberdade. Está entendendo? E nessa forma, no momento, Iacov, ele não se apercebe que a sua prece ela foi imediatamente respondida. Mas depois, como nós vamos ver, quando ele encontra o seu irmão Esaú, apenas adiantando um pouquinho, Esaú diz para ele, Deus ele mandou ali aqueles seus soldados ali darem um tranco na gente ali, nós apanhamos que nem cachorro quando cai da mudança, para não fazer nenhum dano a ti e aos seus acampamentos. Então a resposta de Iacov foi
ela foi respondida imediatamente. Ou seja, assim que Iaco estava fazendo a prece, juntamente com a família, aconteceu que Deus já estava chamando a atenção de Esaú lá na frente. Isso mostra para nós que quando nós nos refugiamos em Deus e a Ele levamos o nosso clamor, podemos não nos apercebermos naquele momento que Deus já ouviu e já respondeu, mas na frente nós vamos compreender certas situações que acontecerão conosco, que vai demonstrar isso, que naquele momento, ali atrás, quando estava fazendo preces, Deus já estava respondendo. E aqui agora, nesse momento, se concretizou realmente a resposta da prece. Então significa que toda e qualquer prece que levamos a Deus não fica sem resposta. Esse foi a sua primeira atitude, pois ele reconheceu que estava diante de uma situação perigosa, né? E ele então buscou, né? Naquele momento, ele buscou em Deus um refúgio. E por isso ele levou a Deus o seu pedido através da prece de ajuda. A segunda tática que ele usou foi que ele preparou presentes para o seu irmão Esaú, que estava cheio de rancor, cheio de ira, de raiva, de ódio contra ele, por causa das bênçãos lá atrás, que ele recebeu no lugar de Esaú. Então, ele separa realmente um numeroso presente para o seu irmão, 200 cabras do seu rebanho, 200 ovelhas, outros tantos animais, etc. e tal. Mas aí, Iaco, ele orienta os seus servos para não apresentarem os presentes tudo de uma vez para Esaú. Então ele fala, separe os presentes em 3 acampamentos, certo? Então o primeiro acampamento vai e diz, o meu senhor, que é Iacov, diz para ti, o meu senhor, receba os meus presentes. Ou seja, então os servos de Iacov estavam dizendo para Esaú que Iacov estava reconhecendo ele como seu senhor, Esaú, né, maior sobre ele, senhor sobre Iacov, certo? Para receber aqueles presentes, que eram presentes para Esaú. Então o objetivo qual que era? Dividindo os presentes em 3 acampamentos. Então o primeiro teria um impacto X, o segundo teria um impacto X ao quadrado e o terceiro teria um impacto X ao cubo. Ou seja, eram formas de fazer com que Esaú, a sua ira, a sua bronca, a sua raiva, fosse sendo quebrantado, né? O seu coração fosse sendo quebrantado. Presente, 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 para que a ira dele se abrandasse, né? Então, Iaco usou dessa tática nessa questão aqui. Preparou os presentes para o seu irmão, ok? O terceiro aspecto da sua preparação foi exatamente o quê? Ele aprontou-se literalmente para a guerra. Se necessário fosse entrar em vias de fato, então ele preparou o povo para a guerra. Então, no seu princípio, ele não perdeu o foco, a prece e o presente. Então, dentro desse sentido, todos os seus 2 acampamentos, né, de famílias, então todos se vestiram em trajes brancos, significando paz. O objetivo, que nós vamos ver na paraxá da semana que vem, mais objetivamente, é que Iacov, ele está retornando à casa do pai Yitzhak para estabelecer-se em paz harmoniosa e não com conflitos. Então ele põe o povo para se vestir de trajes brancos, mostrando visivelmente, literalmente, o nosso propósito é de paz. Porém, ele orientou, mesmo vestidos de branco, coloquem as suas espadas debaixo das vestimentas brancas. Se necessário for, desembaiem as espadas.
Entendeu? Ou seja, nesse sentido, se Esav realmente ele não se quebrantasse e viesse para o primeiro acampamento em que Iacov estava e viesse para a batalha literalmente falando, não importava se eles estavam de vestes brancas, se eles desembainhariam as espadas e defenderiam as suas vidas, a vida do acampamento, que significa a vida das famílias. Isso significa legítima defesa. Lembrou de alguma coisa? Não é mera coincidência, não. Deus, ele aprova a legítima defesa. Preste atenção. Entendeu? Então, se caso Esav viesse realmente para a guerra, a luta aconteceria? Sim, aconteceria. Mas não pegaríamos como inocentões, bobinhos. Debaixo da roupa branca tem a espada. Debaixo da roupa branca existe a determinação da legítima defesa. Qual é a prática única em que o judeu pode desobedecer aos 39 mandamentos proibitivos do Shabat? Qual é a única coisa que ele pode fazer violando os 39 mandamentos no dia de Shabat? Quando a vida está em perigo. Ele precisa defender a vida. Seja um problema de saúde, um problema de acidente grave, seja até mesmo uma questão de guerra. A vida está em primeiro lugar. Sem vida, os que descem à cova não louvam a Deus, mas os vivos sim louvam a Deus. Entendeu? Então a legítima defesa, ela é aprovada por Deus. Iacov estava preparado, caso fosse necessário lutar contra o mal. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele diz: lutar contra o mal é louvável quando necessário. Lembre agora de Iacov, as vestes brancas e as espadas debaixo das vestes brancas. Mas a nossa tarefa principal é trazer luz, a presença divina. Por isso, a reza e o presente. Terceira hipótese, preparar-se para a batalha. Entendeu? Um exemplo simples daquilo que está acontecendo. Nós estamos vivenciando o primeiro e o segundo aspecto de Iacov. Preces e presentes. Em que sentido? Levando as pessoas mais luz, mais presença divina, mais palavra divina de alimentar fé, esperança, confiança em Deus, de que isto nos trará a vitória sem sombra de dúvidas. Então nós estamos vivenciando essa realidade. O terceiro aspecto, preparar-se para a batalha, se necessário for. Ou seja, Deus nos livre. Deus nos livre mesmo. Que não aconteça da nossa bandeira virar vermelha e nem passarem o tapete vermelho sobre o nosso país. Porque aí, infelizmente, teremos milhões de vidas sendo ceifadas. E quem ficar com o braço cruzadinho, bobinho, inocentão, em cima do muro, omisso, vai que nem água. Entendeu? Então, é o aspecto da realidade das nossas vidas. Iacov, o povo judeu, é o nosso exemplo. Exemplo a ser seguido. Lições a serem aprendidas. Então, por isso, nesse terceiro aspecto, ou melhor, desses três aspectos aqui, nós devemos aprender que, numa situação de emergência, nós devemos, além de rezar e fazer os presentes, nós precisamos também estarmos preparados para um possível conflito, um conflito para salvar as nossas vidas. E aí,
legítima defesa é, de fato, aprovado por Deus, sem sombra de dúvidas, ok? Então, amados, nesse sentido aqui, né, nós chegamos ao... dentro do aspecto da preparação, e depois do verso 25 ao verso 30, nós temos aí Iacove, ele luta com o anjo protetor de Esav, ok? Então aí nós temos, né, Iacove esqueceu alguns pequenos jagos e voltou para buscá-los, que ficou do outro lado do rio, do rio, e ele voltou para pegar pequenos objetos, né? É interessante, os nossos mestres trazem aqui que, de fato, né, Iacove, aqui ele voltou para pegar pequenos objetos, mas lá na frente ele compra o direito da sepultura de Esav, lá de Marpelá, onde estão Adão e Rava, e Abraham e Sará, né? Ele compra o direito do sepultamento ali da gruta de Marpelá, e ele coloca à disposição de Esav praticamente toda a sua riqueza. E aqui ele volta para pegar pequenos objetos, né? E depois lá na gruta de Marpelá, ele coloca praticamente toda a sua riqueza à disposição de Esav para comprar o direito da gruta de Marpelá, né? Então, por quê? Voltou para pecar pequenos objetos e depois abre mão de toda a sua riqueza, né? Primeiramente, nós precisamos aprender aqui que nós precisamos aprender a dar valor nas pequenas coisas que Deus nos deu, que Deus nos concedeu para administrarmos. Então, não importa o quanto você tem, se é muito ou pouco. O importante é que, desde as coisas mais simples, pequenas que você tem, saiba dar o devido valor, sendo grato a Deus porque Ele te deu. Simplesmente isto. Um exemplo simples. Uma moeda de 5 centavos. 5 centavos não vale nada. Você joga fora, beleza. Só que na hora que você for passar no pedágio, por exemplo, se faltar 1 centavo, você não passa. E se você passa, você leva um bilhete, né, que você tem 24 horas para saldar a dívida, porque faltou 1 centavo. Então, nesse aspecto, os nossos mestres, né, comentam, Ramban, Rashi, né, exatamente isso, que nós precisamos aprender a valorizar as pequenas coisas. Se nós aprendermos a valorizar as pequenas coisas, Deus nos confiará coisas maiores, sem sombra de dúvidas. Então, isso também faz parte de nós sabermos elevar as coisas materiais a níveis espirituais. Quanto à questão dele abrir mão de toda a sua riqueza para a questão da gruta de Marpelá, a gruta de Marpelá, ela representa o divino, o espiritual. Isso significa que, seja o que for, nós precisamos saber abrir a mão realmente para as coisas espirituais. Por isso que está dentro da questão da tzedakah, ofertas, doações, dízimos e etc. Para que realmente haja nos lugares, nas comunidades, nas sinagogas, haja de fato o provimento para que em todos os aspectos espiritual e físico, né, haja o quê? A questão da unidade espiritual e físico, nessa fusão, para que as comunidades, as sinagogas, tenham o devido sustento, para que haja condições de serem devidamente estruturados para fornecer a alimentação espiritual e fornecer a alimentação social. Então é isso daí, né? Dentro desse aspecto aqui. É saber elevar o mundo material, ok? E quanto à questão de Iacove, né? Lutar contra o anjo de Esav, amanhã nós vamos falar um pouco melhor sobre isso, porque vai ter a continuidade
na terceira aliada de amanhã sobre esse aspecto aqui, e aí nós vamos concluir de uma forma mais elevada aí. Mas Ramban Nachmanides, ele nos fala que os nossos sábios, através do Midrash, ele diz assim: o anjo atingiu todas as pessoas justas destinadas a descenderem de Iaco. Veja bem que Nachmanides, né, ele traz à memória o que os sábios falam através do Midrash. Vejam bem como aquela situação, naquele momento, entre Iacov e o anjo de Esav, né, não esquecendo que a descendência de Esav é Edom, e isso traz-nos realmente para a Europa, e mais precisamente para Roma, ok? Edom, certo? O vermelho. E então, dentro desse aspecto aqui, nós temos o quê? Aquilo que aconteceu lá, veja como que através das gerações futuras, o que atingiu aquela ação. Então, por isso, o Midrash diz: o anjo atingiu todas as pessoas justas destinadas a descenderem de Iacov. É o ódio de Esav contra Iacov. Isso refere-se à geração que sofreu perseguição religiosa, como consta no Midrash Bereshit Rabbah 87:3. Então, desde então, né, os descendentes, as gerações posteriores a Iacov, sempre padeceram perseguições religiosas, através de Esav, Edom e os seus descendentes, através da história. Também este evento inteiro indicou aos seus descendentes que haveria uma geração proveniente de Iacov, contra a qual Esav prevaleceria, a ponto de quase destruí-la, certo? Lembra da destruição do ano 69 da nossa era comum? As legiões romanas que destruíram Jerusalém, o Beit Hamikdash, só nesta ação ali, no ano 69 da nossa era comum, segundo os historiadores, foram em torno ou mais de 1 milhão de judeus que as legiões romanas assassinaram naqueles dias. Vejam bem, ok? Isso ocorreu em uma geração durante o período dos sábios da Mishnah, que também, né, era uma geração do Rabi Yehudá ben Baba e seus contemporâneos, né? Também outro período difícil que aconteceu nesse período aí da Era Comum, né? Desde o ano 69 da Era Comum até os anos 138, uma intensa e terrível perseguição. Lembrando que Rabi Yehudá ben Baba e os seus contemporâneos, né? Foi um período do ano 117 até 138, que foi uma continuidade da terrível perseguição romana no ano 69. Os judeus sobreviventes foram espalhados pelos 4 ventos e a perseguição religiosa continuou, né? Há outras gerações, tanto é que, vejam bem, se não me falha a memória, né? Se não me engano, foi o Papa João Paulo II, se não me falha a memória, em que ele andou pedindo perdão para um monte de raças, né? Entre elas, ele pediu o perdão para o povo judeu devido à intensa e terrível perseguição que a Igreja Romana fez contra o povo judeu através da sua história, principalmente do ano 69 para cá, ok? Está aí nos anais da história, é só pesquisar. Há outras gerações com as quais eles fizeram conosco coisas assim, até pior, mas nós suportamos e superamos tudo. Isso indica, né, realmente o versículo que assim diz: Iacov chegou à cidade de Shechem, que ficava na terra de Canaã, inteiro, ou seja, em perfeita saúde, riqueza e conhecimento da Torá. Nós vamos ver mais aqui na frente, no capítulo 33, o verso 18. A sequela que Iacov teve aqui na sua luta contra o anjo de Esav é que ele foi atingido na sua coxa e ele ficou manco, ok? E quando ele chega aqui em Shechem, já na terra de Canaã,
e nós vamos ver lá no capítulo 33, verso 18, quando ele entra na terra de Canaã, ele entra completamente saudável. Ele é curado plenamente do seu ferimento da coxa. E ele volta a andar normalmente, perfeitamente saudável. Não manca mais, né? Assim como também com muita riqueza e com muito conhecimento da Torá. Então, essa luta de Iaco e o anjo de Esav, né, representa todo o histórico da descendência de Esav, Edom, Roma, e de toda a descendência de Iacov, as 12 tribos, Israel, até os dias atuais, ok? Então, isso explica para nós esta realidade aqui. Então, por isso, né, Iacov, ele se ajustou realmente com a finalidade de seguir a diretiva de Deus, quando ele se preparou para esse enfrentamento com o seu irmão, e primeiramente aconteceu essa luta entre ele e o seu irmão, aliás, entre ele e o anjo do seu irmão Esav, ok? Então, a finalidade de seguir a diretiva de Deus, de que um judeu sempre deve planejar sua salvação, que pode vir por meio da guerra ou da paz, naturalmente ou de forma milagrosa, ok? Então, é essa questão. Nós precisamos estar preparados para as realidades do fato, certo? Ficarmos míopes espiritualmente, isso pode trazer um risco muito grande. Você pode dizer assim: tudo está sob o controle de Deus. Está 100%, 1000%, absolutamente certo. Assim como não é do agrado do Pai que você cruze os braços, fique debaixo de sombra e água fresca e fique esperando o milagre acontecer. Você tem que fazer a sua parte. Deus nunca gostou ou usou preguiçosos. Os preguiçosos que cruzam o braço e ficam esperando o milagre acontecer, ele vai comer capim, mas não vai saborear os milagres de Deus. Se é que você me entende. Por isso, a tática de Iacov: prece presente e preparar-se para a guerra, se necessário for. Ou seja, qual é a diretiva de Deus que os nossos mestres trazem para nós aqui? E é um comentário do nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro do Rumash, que nós precisamos estar sempre prontos para salvar a nossa vida, a vida do nosso próximo, a vida da nossa família, ou pela guerra ou pela paz. Ou estando em paz, ou estando em guerra, você, eu, nós precisamos estar sempre prontos para salvar a nossa vida, a vida da nossa família, a vida do nosso próximo, a vida do nosso povo. Você é inteligente, você está entendendo. E é por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre, dentro de todo esse aspecto, sabermos elevar o mundo material. E é por isso que realmente Iacov, ele tinha que lutar com Esav para assegurar as bênçãos de Tzarrak. Estas agora eram outorgadas abertamente a Israel, pelo anjo da guarda de Esav, né? Que vamos entrar em mais detalhes amanhã, certo? Isso significa o quê? Significa que Iacov, quando ele diz lá para o anjo: não vou te deixar enquanto não me abençoar, significa: enquanto você não abrir definitivamente a mão das bênçãos de Tzarrak para mim, eu não te deixarei. Elas são minhas, não abro mão. Vamos ficar aqui, já ficamos a noite inteira, está amanhecendo, dizia o anjo. Ele falou: não quero nem saber, eu não vou arredar o pé daqui, enquanto você não abrir a mão das bênçãos de Tzarrak.
Elas são minhas. E aí quando o anjo viu que Iacove não ia abrir mão mesmo, não ia de forma alguma sair dali, foi onde que ele fere a coxa de Iacove e ele garante que as bênçãos são dele e de toda a sua geração. E aí o anjo vai embora. Entendeu? Então, essa é a questão, amados. Iacove, ele tinha meta, foco. E ele não abriu mão disto que era dele. É o que você tem que fazer. É o que eu tenho que fazer. É o que nós precisamos fazer. É não abrir mão daquilo que Deus nos deu. Deus, família e liberdade. Não abrirmos mão. Prece, presente. É preciso a guerra? Estamos aí. Não vamos abrir a mão. Vai precisar lutar? Vamos lutar contra o anjo dos carecas da vida, dos torgados da vida, dos pseudos deuses da vida. Vamos lutar contra os seus anjos, não tem problema. Porque aquele que está conosco é o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. E é por isso que nesse aspecto nós temos Iacove e Israel. Então, nesse sentido, Iacove, ele representa exatamente nós aprendermos exatamente, elevarmos o mundo material ou as nossas próprias tendências materialistas se interpõem com a nossa consciência divina e a nossa missão na vida. Então, isso significa a nossa vida secular, a nossa vida profissional, materialista, a nossa vida daquilo que nós possuímos, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, que está dentro do campo físico natural da nossa existência, nós precisamos elevar. É o nosso mundo secular, é o nosso mundo físico. Então, é o nosso mundo Iacove, elevando espiritualmente esse mundo materialista. E quando ele recebe a questão do seu nome será Israel, ele não perde o nome Iacove, certo? Ele continua com o seu nome Iacove. E agora ele é associado, somado ao nome Iacove, o nome Israel. E nesse sentido, a questão Israel está conectado com outros momentos que podemos usar, dentro dessa questão, o mundo, como meio de aumentar, usar o mundo para aumentar a consciência divina, a consciência de Deus e cumprir com a nossa missão divina, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, nesses momentos, nós somos Israel, mais elevado, mais espiritual. Então, por isso, nesse sentido e nesses dois aspectos, Iacove e Israel, é o nosso desafio, é aproveitar todas as oportunidades, tanto para elevar o mundo secular, Iacove, a um estado superior de consciência divina, Israel, como para promover o nosso próprio crescimento espiritual. Quando nós agimos nesta unidade, Iacove e Israel, o mundo físico sendo elevado e levando o segundo aspecto, Israel, levando cada vez mais o aprimoramento, estender, espalhar, expandir a consciência divina, que há um só Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, nós estamos agindo como Israel. E nesse aspecto, então, nós vamos promovendo o nosso próprio crescimento espiritual. E aí nós vamos cumprir, de fato, a meta, o propósito divino, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Vamos em frente?
Já percebeu, né? Que esse caminho aqui não é para preguiçosos. Não é para quem gosta de ficar de braços cruzados. Você escolhe. Pense, reflita. E seja, de fato, um autêntico e verdadeiro filho de Iacov, um verdadeiro filho de Israel, de acordo com aquilo que nós refletimos nessa tarde. Até amanhã. Shalom, shalom. Boa degustação.